Então, os cases aqui. Aqui uma coisa importante. Qual foi a motivação desse desenho? A gente partiu do entendimento do marco legal de inovação. Então, como nós estamos falando de endowments de universidades, nós basicamente nós adotamos a ideia de que o endowment é para inovação. A gente quer aproveitar todo o benefício do marco legal para potencializar o retorno desses endowments. Então, a gente parte do marco legal de inovação, nós vamos fazer uma interseção com a Lei 13.800, e aí a gente vai usar a política institucional de inovação de cada instituição para determinar que o endowment vai servir a ela. E aí o endowment pode fazer mais coisa, tá? Mas basicamente, P&D, naquilo que tem a interseção, conceder bolsas ou fazer desenvolvimento institucional. Isso aqui basicamente é o desenho de um endowment típico para as universidades, voltados para a inovação. A gente entende que, usando a Lei 13.800, já tem uma segurança jurídica muito grande, fazendo a segregação patrimonial no novo CNPJ, melhora, e trazendo o marco legal para o nosso lado e a política institucional de inovação, a gente cria uma tríade aí bastante segura para o doador e para os projetos, e para tudo que estiver debaixo do endowment. O IBMP, então, que é Instituto de Biologia Molecular do Paraná, é uma ICT ligada à Fiocruz e ao Tecpar. Ele é uma associação civil, criou o endowment no primeiro semestre, e o objetivo é atuar de forma conjunta com a política institucional da Fiocruz. Pode servir a Fiocruz, pode servir ao Tecpar. Eu também entendo, provavelmente alguém vai perguntar, eu já vou antecipar, eu não entendo que uma instituição precisa ter um endowment só. Eu acho que ela pode ter vários endowments. Inclusive a gente pode pensar que podemos ter um endowment para cada política de inovação. Desculpa, para cada política de investimento. Política de investimento diferente, endowment diferente, porque as regras podem ser muito distintas. E a Coptec criou o endowment no finalzinho do primeiro semestre, começo do segundo, e a gente teve essa dificuldade toda para conseguir o CNPJ e abrir a conta, mas falei até para o Marcelo aquela hora, já temos 2 endowments prontos para captar recursos, com carteira de projeto, com conta bancária aberta, pode depositar. E aí o seguinte, para todo mundo ver, esse aqui é um pedaço do cartão do CNPJ do fundo, ele saiu aqui com o nome empresarial Fundo Patrimonial Coptec, o código da atividade econômica, o CNAE, saiu como fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários, e a natureza jurídica saiu como clube/fundo de investimentos. Esse detalhezinho aqui é muito significativo. Então, o que a gente acha que a Receita ela vai fazer num determinado momento? Vai criar um CNAE, chamado Fundo Patrimonial, e a natureza jurídica deveria ser o fundo privado. Existe essa natureza jurídica, só que no sistema da Receita Federal, quando você entra lá, ele vai te levar para um pedido de autorização de lei, etc., etc. A gente acabou optando por isso aqui, que foi o único que funcionou de fato. Mas isso aqui vai ser aprimorado. É isso. Deixa eu colocar aqui algumas... Bota aquele slide. Sabe qual é? Vocês podem levantar o braço se quiserem fazer perguntas. Eu pedia para a Luzia assinalar aí quem quer fazer perguntas. Ô, Cristiano, o nosso... Não, eu vou botar um... O nosso papel aqui é discutir o aperfeiçoamento desse aparato que está se desenhando aqui. Todo mundo está repetindo. A Lei 13.800, parágrafo único do artigo 2, tem decreto, não tem decreto. Onde é que a gente vai arrumar esse dinheiro todo, né? Ele deu mais uma ideia que eu não tinha, que era a ideia da folha de pagamento do servidor público ligado à própria universidade. Então, nada mais justo do que seduzir essa pessoa para aportar uma parte do seu imposto de renda na sua própria instituição. Isso seria um altruísmo assim, muito legal, né? Eu não sei se o povo brasileiro é assim. Não sei, ele é solidário, mas não sei se ele é assim. Hein? Hein?
Não, mas com esse incentivo dele. Sim, com esse incentivo que ele falou. É um altruísmo fiscal. Se é que existe isso. É um altruísmo com incentivo fiscal. Mas eu não sei nem com esse incentivo fiscal ele daria, ou preferia dar para não sei para quem. Essa é uma possibilidade real, por exemplo, para projetos aprovados na Lei Rouanet, ou do incentivo ao esporte, ou do Fundo da Adolescência. E as pessoas não doam. Não, ele está falando se a lei atual permite isso. Não, a lei atual não permite isso. Não permite? Não, pois é, eu entendi. Não, porque foi vetado. Sim, eu entendi. Nem na Lei Rouanet. Na Lei Rouanet pode. Na Lei Rouanet pode. Sim, mas aí não é... Eu, por exemplo, a minha fundação era credenciada na Lei Rouanet. É só obter o credenciamento. Agora, então, a importância de recuperar o capítulo 3 da lei do relatório PLV 31 da Bruna Furlan, que virou a Lei 13.800, é muito grande. E isso vai requerer um trabalho de aliança com o governo também, porque o governo é um núcleo forte, né, dessa política fiscal. É o Paulo Guedes, traduzindo, né? É muito forte. Tem que convencer aquele grupo a ver nisso uma coisa boa, porque alavanca dinheiro para um setor que ele não quer distribuir com o tesouro. Vocês estão vendo que a universidade está cada dia mais comprimida o seu orçamento, e a ciência e a tecnologia também. A CAPES, metade do orçamento, o CNPq perdeu o fomento praticamente todo, né? A FINEP está magrinho, o FNDCT está magrinho, né? Enfim, há muita restrição nesse meio. Então, pode ser que uma forma de aliviar essa coisa fosse alavancar pelos incentivos fiscais aos doadores privados, né? Então, essa lei, é isso que eu coloquei aqui. A discussão começou, viu? Quem quiser falar, fala, a gente fala até 5 horas, 5h15. Isso aqui é esse item aqui. Por que a gente está sistematizando aqui? Porque eu acho que todo mundo está aqui para a gente fazer um discurso só. Se for para cada um cuidar de si, não deu certo o seminário. Entendeu? Toda essa experiência que foi trazida aqui pelos companheiros que vieram aqui, é para que a gente crie uma cultura só, rompa nessa situação de inércia. E aí o discurso só é bater na mesma tecla. Você vai numa reunião, até o procurador também, né? Está aliado conosco, bater na mesma tecla. Não, todos com quem eu tenho falado, os procuradores, seus colegas, todos estão também muito simpáticos à ideia, porque isso é o objetivo maior, né? Então, é a volta dos incentivos previstos na lei, o capítulo 3 da Lei 13.800, que dá conta da dedução de 6% do lucro líquido da empresa que declarou previamente. Pega o microfone. 6% da pessoa física e 5% da pessoa jurídica. Quando a gente defendia que esse capítulo ficasse, a gente dizia que a gente não estava acrescentando o incentivo. O que a lei fez foi, em vez de doar para a universidade ou para a entidade de meio ambiente, de criança, alguma coisa, você aporte essa doação na fundação de apoio. Aí nós já atravessamos uma entidade. Entre o doador e a universidade, nós atravessamos uma entidade privada, que chama-se Fundação de Apoio. Não foi isso? Essencialmente, a estratégia de quem fabricou esse projeto foi dizer para o legislador ou para o deputado do governo, moço, nós não estamos mexendo em nada na política fiscal. Nós simplesmente atravessamos uma entidade que vai dar conta da gestão desse dinheiro. Mas parece que não convenceu. Ainda não. Mas nós vamos convencer. Então, o capítulo 3 tem isso. O capítulo 3 também tem uma outra coisa que foi vetada, que é o seguinte, a gente queria que parte das quitações, das obrigações legais das empresas de petróleo, seja ela Petrobras, Shell e qualquer uma ou outra, ou de setor elétrico também, que são obrigados a dar 1% da sua produção para P&D no Brasil, que é o caso da Petrobras, Shell e etc., isso dá mais de 1,5 bilhão por ano, que parte dessas obrigações fossem quitadas com doações ao fundo, aos endowments. Ou seja, se a Petrobras tem que dar 1%, esse 1% é 500 milhões, que é aproximadamente que a Petrobras dá por ano, então, que ela pudesse pegar uma parte dessa que ela tem que fazer, se não fizer, paga a multa no ano seguinte, que era uma parte desse dinheiro, ela podia quitar, dando um cheque para um fundo endowment que ela quisesse. Compreendeu?
E essa era a versão. Esse dispositivo foi inventado pela CAPES. A CAPES queria, como a CAPES entrou em situação orçamentária muito baixa, o ex-presidente queria pegar esse dinheiro do petróleo e gás, da obrigação, e botar no balcão da CAPES. Quando eu falo balcão, é o seguinte, a CAPES distribui dinheiro para tudo que é lugar, né? De ciências humanas às engenharias, etc. Então, botar no orçamento da CAPES. Isso estava errado, na minha opinião, eu lutei muito contra isso, porque isso ia tirar de um segmento que estava dando certo para dar no balcão, que o balcão é obrigação do Tesouro cumprir. O Tesouro é que tinha que cumprir essa obrigação de alimentar o CNPq e a CAPES. Se viesse mais dinheiro, tudo bem, mas no caso era para substituir o dinheiro do CNPq e da CAPES. Então, esse dispositivo estava lá dentro. Esse dispositivo é bom. Por isso que ele está aqui, ó. Verificar a possibilidade de alavancar doações nos setores regulados como forma de quitar obrigações das concessionárias privadas. Eu acho que a Petrobras pode ter problemas. Não sei. Porque esse dinheiro você fala... público, né? É porque a Sociedade de Economia Mista é controlada pelo TCU, CGU, ninguém sabe se aquele rote é privado, se é público. É uma confusão danada. Mas uma Shell, alguém tem dúvida? A Shell não é estatal, né? Sociedade de Economia Mista. Ela pode, ao invés de pegar e aplicar em P&D da obrigação, a lei dizer que ela pode pegar uma parte do dinheiro dela e doar para um fundo endowment, que ela escolher. Ela dá um cheque e quita, dá um recibinho e fica bem com a ANP, que é a agência reguladora. Assim como no setor elétrico também. A ANEEL, a mesma coisa. Hein? Não. A ANEEL já tem isso. A ideia é permitir que uma legislação permita isso, autorize isso. Isso vai gerar uma demanda de dinheiro. Veja bem, na reunião em Maceió, o rapaz do Santander falou assim, vou dar uma notícia triste para vocês. Vocês não vão ver seus fundos endowment. Aí todo mundo baixou o astral. Porra, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos trabalhando para o fundo endowment. Aí eu me lembrei daquela história das tâmaras. Quem planta tâmara nunca vai comer das tâmaras. Vai comer sim, porque alguém plantou antes para você comer de hoje. O que nós estamos fazendo é pensando no futuro. Aliás, é uma coisa rara nesse país pensar no futuro. Só pensa no rendimento da sua taxa Selic, das suas aplicações diárias, não é verdade? Pensar no futuro só nós mesmos, porque só louco aqui nesse país. Então, vamos lá. Isso daqui, para mim, não é difícil. Melhor, é difícil, mas poderia-se iniciar-se uma campanha para viabilizar essa mudança. Porque já teve adesões antes. Quem quiser falar, levanta o braço, seja para ele, seja para o outro, seja para mim. Aqui tem esse negócio aqui. Mapeamento das alíquotas do ITCMD de transmissão nos estados para que sejam geradas assim. O Rio de Janeiro, conforme o deputado confirmou o que eu falei, o Rio de Janeiro, a transferência de doações para fundos, para doações desse tipo, ela tem uma alíquota 0. Mas se for outra coisa, é 4% a 8%. São Paulo, eu acho que é 4%. Não sei se São Paulo tem... Como é que é São Paulo? 4%. Ou seja, um cara vai lá e doar dinheiro para a universidade dele aqui, da Unifesp, né? Pronto, vai ter que pagar. Como é que vai pagar? Eu vou doar e não vou pagar? Ou seja, vou ajudar o governo, ajudar a sociedade, né, o bem comum, e ainda vou pagar imposto? Não estou transferindo uma herança para o meu familiar. Estou transferindo para um bem público, que é a educação. Então, tem todos os argumentos para um deputado desse pegar esse projeto e passar na sua Assembleia. Alguém pode dizer, mas isso, os estados são falidos. Eles estão falidos, mas esse tipo de receita não é grande. Quem é grande é ICMS. Se você tirar R$1 do ICMS, eles te esganam. Mas esse imposto não contribui grandemente para a arrecadação dos estados. E dá um alento, né, para as suas universidades. Eu acho que é positivo. Criação de uma agência independente de acreditação dos fundos. É muito importante. Quais são as entidades aqui, por exemplo, que estão criando seus fundos? Podia levantar o braço? As fundações? A sua está criando? Não. Só a minha? Então vamos embora. Hein? Você tá. Eu sei. O estágio que vocês estão, é o estágio 0. Pré. Não é isso? Eu estou entendendo, eu conheço, eu sei cada um pouco de você. Todo mundo está querendo ver algum alento nisso daí. E o que a gente está fazendo é
assim, dotando vocês do instrumental do conhecimento para vocês tocarem isso. Como, no caso meu, eu me apressei. Então, o que a gente poderia fazer, não pode ser no Estado o órgão acreditador, na minha opinião. Não pode ser governo nenhum. Minha opinião. Vocês podem ser contra. Não, bota isso no CNPq, bota na FINEP, bota na CAPES. Eu acho que não. Eu acho que deveria ser uma associação civil com um comitê ad hoc de pessoas especializadas, de forma plural, que analisaria as condições do seu endowment e acreditaria ele. Ele está no estágio 1 da nota, está no estágio 1, está ainda sendo montado. Depois, estágio 2, estágio 3, estágio 4. Até quando ele está pleno, está com doação dentro, como a Poli da USP, lá com São Francisco. Pois não, pode falar. Quem deseja criar. É isso mesmo. Pode ser? Não, se você sair, eu sei. Vocês vão dizer isso depois. Se vocês saírem daqui com vontade, eu acho bom a gente saber quem está com vontade. Nós, o Confis, ou quem estiver ajudando, né? Porque aqui é uma ajuda mútua, né? Ninguém está fazendo só em si. Então, a gente pode abrir no site do Confis o lugar onde essas pessoas se inscreveriam, né? E aos poucos a gente ia pensando em criar uma sociedade civil, ou melhor, um comitê de credenciamento, tipo a BNT, tipo não sei o quê, como é que chama? Agência de propaganda? Como é que é o negócio de propaganda? CONAP? Não, o CONAR, né, da agência de propaganda. Agora, no mercado financeiro tem a Ambima, que ela certifica as gestoras e os fundos de investimento, que é uma agência é uma associação de classe que se tornou uma agência de autorregulação. O que é que vocês acham disso? A gente fazer esse mesmo modelo dentro do nosso ambiente. Se tiver outra entidade, também pode. Mas eu acho que se trata de fundação de apoio, se trata de fundação com essas características comuns, de estar associada a um ICT, a uma universidade, a um centro de pesquisa, eu acho que é conveniente a gente se juntar. Não é verdade? A lei não prevê nada. Se a lei não prevê, pode fazer. É isso, procurador? Difícil é descobrir se não tem uma lei. Você vai descobrir uma lei que está proibindo você. Esse é o problema, descobrir qual é a lei que está proibindo. Eu sou liberal. Eu sou liberal. Ele sabe que eu não sou muito. Ah? Fala aí, cara. É que no Brasil nós temos uma cultura que eu acho ruim isso. Por isso que eu achei formidável essa lei, porque ela chama a sociedade civil a resolver os seus problemas. E nós mesmos, quantas vezes nós pensamos assim, precisa uma lei para isso. Quando eu digo que precisa uma lei para isso, eu estou dizendo que nós não somos capazes de resolver o problema. Porque nós deveríamos sempre pensar daquela questão, o cidadão tem que estar acima do Estado. Ele tem que ser o controlador do Estado. E como que ele faria isso, ou como ele faz isso? Exatamente, fazendo as suas regulações e não pensando em lei. É aquele princípio da reserva legal. Só que nós temos infelizmente, né, nós sempre pensamos assim, temos que ter uma lei para fazer. Ora, eu tenho que ter uma lei para fazer, não sei fazer, alguém do Estado vai me dizer como fazer. Ou seja, eu não quero ser cidadão, eu quero ser súdito. Eu quero que me diga tudo que eu posso fazer, que me diga. E às vezes eu falo, aí eu vou alongar um pouco, não tem nada a ver, né? O Aristóteles fazia do pessoal que tem caráter de escravo, né? O caráter de escravo e tal. Não, ele fazia ressalva, ele dizia assim, não, mas muitos, porque naquela época escravo era o prisioneiro de guerra, né? Ele diz, não, mas aqueles que são prisioneiros de guerra, nem todos têm o caráter de escravo, né? Mas aí, aquela necessidade de alguém nos dizer o que fazer, então eu preciso de lei. E aí, quando às vezes me contestavam, dizia, olha, mas às vezes é o seguinte, né? Quantos que buscam um casamento porque eles não sabem o que fazer, então precisa um parceiro, ou um homem ou uma mulher, para dizer o que tem que fazer. Eu não sou tão liberal, mas eu sou liberal. Eu gosto dessas coisas, porque se esperar... Veja bem, olha como é que o laboratório de criar problemas está funcionando. Você se lembra do Futurice?
O que é que aconteceu no primeiro lançamento do Futuros? As nossas fundações sumiram. Nem existiram. A pior coisa de uma pessoa é não ser reconhecida. Eu olho para você e não lhe vejo. Você não tem nome, não tem nada, você nem existe. Era mais ou menos que isso que disseram no MEC naquele dia 19 de junho, não sei o quê, quando foi comunicado a existência do Futuros aos reitores. Não foi isso? Nossa reitora Soraya ficou danada da vida, eu também fiquei. Por quê? Porque você não pode desconhecer a existência das fundações. Ela tem 25 anos, 26. Quantos serviços ela já prestou? A minha instituição, a Cooptec, eu não quero me vangloriar, não, mas eu tenho que me vangloriar. Como a Fiocruz, todos têm que se vangloriar. Nós capitalizamos, desde o nascimento até hoje, 5 bilhões de reais para a universidade. Por ano, 400 milhões de reais. É mais do que o custeio, outros custeios de capital da UFRJ. Ora, se isso não é dinheiro importante para o bem público, pelo amor de Deus. E desconhecer a existência disso. Mas aí veio a salvação. O secretário que acabou de se demitir, Arnaldo, talvez tenha sido por isso, não sei. Não, ele me chamou e disse, eu quero saber o que você pensa. Eu disse, penso que isso está errado. Você tem que colocar as fundações de apoio. Não. Eu acho que você devia tirar o S. Mas você acha que deve estar pegado com o S, pode manter o S. Por enquanto, eu vou deixar o S. Agora, as fundações têm que estar dentro. Quem financiou? Quem fez os parques, as incubadoras, os projetos que deixaram esse país autônomo em tecnologia de petróleo, na área da saúde? Quem fez isso? Quem geriu isso? As fundações de apoio. Ah, não, foi minha instituição de pesquisa. Foi, mas do lado tinha alguém lhe ajudando. E esse alguém é a Fundação de Apoio. E está sempre sendo perseguida, talvez por isso. O acórdão 2731 do TCU, famigerado, de 2008, quase que fecha, gente. Mas a gente reagiu e fizemos ele recuar com novas leis que mudaram o acórdão. E o Futuros esqueceu, e nós colocamos dentro. O projeto do Futuros que vai para o Congresso agora, segundo o Arnaldo me falou, ele vai com as fundações dentro e com uma abertura melhor no que se chama desenvolvimento institucional. Parágrafo 3 do artigo 2 ou 3, sei lá. Foi uma vitória. Era um limão, virou uma limonada. Alguém pode ficar chateado. Não ferimos a autonomia. Ao contrário, a autonomia se realiza pela fundação e não pela OS. A OS era um cavalo de Troia. E eu sabia disso. Ia entrar, ia dominar a chave do cofre e ia mandar. Então, veja bem, a gente está se conduzindo nesse caminho, em torno do interesse público. E agora, vocês já ouviram falar da fundação privada, da fundação estatal pública? Não ouviram falar? Há 2 dias saiu uma matéria enorme no Estadão. Aquilo é um balão de ensaio. Prepararam outra. Vai vir aí, espero que não venha, fundação pública, né, é mais ou menos de saúde, fundação pública de natureza privada, eu não sei, é uma mistura, é uma jabuticaba, é um monstro, é um transgênico. Eu não sei, é público ou é privado? Aí eu fui ler a lei, o decreto-lei 200, fui ver, estudei o Sabo, a Tatiana está aqui, o André também, estudei o Eduardo Sabo, que é um grande doutor em matéria do terceiro setor, você conhece, é do seu grupo. E lá ele diz que essa fundação de direito privado, tudo bem, não está no orçamento nacional. Bom, Petrobras também não está. Pode estar no orçamento das empresas, no orçamento fiscal da Seguridade não está. Mas ela é controlada pelo Estado. Ela sofre o controle do Estado. E se ela sofre, não é o controle que o Ministério Público faz, do terceiro setor, de velar. Ela é estatalmente controlada, como a Petrobras. A Petrobras tem que beijar a mão do TCU. CGU, TCU. Então, gente, se for trocar uma fundação dessa pela nossa, é uma coisa maluca. Mas eles estão pensando que estão certo. Por isso que eu vou ser mais liberal do que eles. É engraçado, é um paradoxo. Eles são liberais e estão querendo criar uma estatal. Mais um estatal, quantas federais tem? 23, 63. 63 estatais. Autarquia é administração indireta, né? Segundo o decreto-lei 200, faz parte da administração indireta. Ou seja, nós seríamos a administração indireta. Nós não, as fundações. Maluquice, né, gente? Tem que estar preparado, né? Ou seja, o laboratório dele está funcionando. Mas isso é na EBSE, né? Não, a EBSE é a empresa. A EBSE seria transformada numa fundação dessa, segundo eles. Então, eu já estou... É a fundação pública com personalidade de direito privado. O que é?
há uma lei autorizando o Executivo a instituir uma fundação nos moldes do Código Civil. Isso vem lá da Reforma Administrativa de 67, do Decreto 200, que foi exatamente para tirar da administração direta. E tirando da administração direta, eu tiro o concurso público, dos cargos, tiro tudo, fica a administração privada. Mas ela não pode ser extinta, por exemplo, judicialmente, tem que ser uma lei para extinguir, porque é a lei que autorizou, né? E esse comando normativo é direto para o chefe do Executivo, seja na órbita municipal, estadual ou federal. Então, autoriza para que ele institua, nos moldes do Código Civil, uma fundação privada. Isso é uma pequena dor de cabeça que eu não gosto dessa figura, mas eu tenho que... Muitas entraram na justiça para se declarar que eram privadas, outras queriam ser públicas, e então ficou aquela situação. Mas as que tem na justiça que são privadas, aí então eu faço o velamento lá. Mas não é uma figura que eu gosto. Eu coloquei isso, Keller, porque você falou e defendeu que a gente deva se autorregular, né, como o Cristiano também. Nós devemos fazer o que a lei não proíbe o melhor possível, porque, se depender, vai vir lei aí cerceando. Né? Não é que eu diga que o Ministério Público tem que estar fora, não é isso, porque eu acho isso que vai ser um pouco difícil enquanto tiver essa modelagem na Constituição do Ministério Público. Mas, se houver essa agência, né, eu acho que pessoas especializadas credenciais é mais um recurso que a gente, eu penso, porque eu tenho esse pensamento, eu saudei que estava muito liberal na economia, porque eu tenho esse pensamento, né, que nós temos que deixar a sociedade agir. E eu repito aquilo que eu disse do Brocardo Latido, né, abuso não tolhe de uso. Tem que deixar as pessoas terem iniciativa e não ficar todo mundo esperando que o Estado me diga o que eu posso fazer sempre. E aí a gente não sabe por que as coisas não andam, né? Aqui, talvez a gente devesse mediar isso daqui com criar um comitê e depois, quem sabe, vir uma pessoa jurídica, uma sociedade civil, não sei o quê. Mas a ideia, vocês entenderam, é porque a gente quer fazer um credenciamento. Quando você estiver no estágio 1, você passa para o estágio 1, nós vamos botar, essa agência vai botar você no estágio 1. Se alguém quiser ver quem são os fundos no estágio 1, que eu quero entrar e negociar alguma coisa, uma taxa bancária, aí vai ver, vai puxar a lista, vai ter todo mundo ali dentro. Hoje não tem. Você não sabia que eu estava fazendo isso, nem tampouco eu sei como é que vocês estão. É preciso mostrar isso à sociedade, com transparência, como se fala. Então, esse é o item 3. O item 4. Isso aí foi copiado do que a Érica disse. A República Tcheca privatizou um conjunto de empresas, enorme conjunto de empresas, e com esse dinheiro, 1% dele, pegou esse dinheiro e botou e criou 60 fundos, se não me engano, e educacionais. A mesma coisa pode acontecer no Brasil, como ela mesma disse, e eu concordo com ela, desde o FHC. Fernando Henrique Cardoso, ele vendeu 60 bilhões, se eu não me engano, de empresas estatais. Um pedaço da transmissão, de distribuição, um pedaço de não sei o quê, um pedaço de não sei o quê, não conseguiu vender todo, mas vendeu um pedaço, e apurou 60 bilhões, e disse que a educação, saúde, segurança ia tudo ficar legal. Tudo bem, era um projeto dele, talvez não tenha ficado, mas se tivesse botado 1% daquilo no fundo endowment, talvez tivesse fomentado mais coisas na área de ciência, não é isso? Então, a gente pode pedir isso para o Guedes. E segundo o Maílson da Nóbrega, que foi ministro da Fazenda, que já deveria ter feito, portanto, ele escreveu que o artigo que ela viu na Veja, do Maílson da Nóbrega, ele defende isso, que as privatizações, o Maílson não é nenhum estatista, ele é um liberal mesmo. Ele defende que as privatizações deem uma parte do dinheiro para os fundos endowment. Então, está nisso aí. Eu acho que isso é uma fonte. Recomenda-se que cada fundação crie o seu CNPJ separado. Se alguém quiser criar outra sociedade, você pode fazer, porque exclusivamente, isso aí está liberado. Agora, se quiser montar as coisas, estruturar na sua fundação, que tem vantagens, faça através de um CNPJ. Quem deu essa dica do CNPJ? Quem me disse que era o CNPJ separado? Quem me disse isso foi o chefe da CGU, que ao consultá-lo, ele disse: Peregrino, não use seu CNPJ. Crie um CNPJ diferente. Mas como eu vou criar? Você cria. Você vai não sei aonde, na fazenda lá, e pede um CNPJ para esta finalidade. Essa saga de 3 meses é porque as pessoas não entendem, o sistema não reage logo. Aliás, ninguém sabe nem que lei é essa, 13.800. Vai jogar no bicho, porque não sabe, ninguém sabe que lei é essa.
mas tem que começar a saber, né? Senão, depende da gente. Então, essa recomendação não é positiva, não, Cristiano? Nós fizemos, você também. Nós temos. A Coptec tem o CNPJ. A Coptec tem a conta. A Coptec tem a resolução pronta, falta ao presidente assinar. Ontem eu já falei com ele. A resolução dizendo, fica criado fundo, não sei o quê, de acordo com não sei o quê, não sei o quê. Ou seja, institui-se, tem o estatuto do fundo, institui-se o governo, que é o Conselho Fiscal e o Comitê de Investimento, e ela está apta a receber as doações. Isso aqui eu já falei. Apoiar a criação do selo. Isso aqui foi o que o Marcelo ele falou aqui hoje de manhã. Falou. Marcelo falou que ele quer criar um selo daqueles fundos que se alinhem com as prioridades do MCTI. Tudo bem. Quem quiser se alinhar, se o alinhamento do MCTI for política de saúde, isso aqui está aí, a Fiotec ganha um selo. É isso, qualquer um. É só se alinhar com as políticas. Eu não acho que nós devemos fazer essa segregação. Acho que o fundo ele vai nascer um pouco laissez-faire, ou seja, quem tiver dinheiro vai botando dinheiro, vai tudo para a universidade. Agora, se um quiser se alinhar mais para um lado, para satisfazer o MCT e ganhar o selo, o papel dele. Vamos estimular o selo. Promover adaptações eventuais aos estatutos da Fundação, aquela polêmica que eu fiz com o Keller. Se cabe ou não a mudança do meu estatuto, nós vamos resolver. Cada um vai resolver com o seu Ministério Público. Tá? Às vezes não tem nada no seu estatuto que autorize você a fazer isso. Então, é conveniente vocês irem na promotoria e pedir essa revisão no estatuto. Acho que a Fiocruz fez isso, não fez? A conta? Aprovou a mudança. Houve aprovação da mudança, encaminhado à promotoria, e nós estamos há 2 anos esperando que o Ministério Público autorize essa mudança do estatuto. O estatuto da Coptec tem lá um artigo que já prevê a criação de fundos. Hã? 4. Vou dizer. É porque o diálogo com o Ministério Público é variável, de Estado para Estado. O nosso diálogo aqui não está muito... Sabe quando se briga? Mas não vamos chegar a um acordo. Nosso objetivo é um acordo. Agora, às vezes, você tem que mostrar que cada um tem seu direito, né? Então, aqui, as fundações já que estão um pouco preteridas, né? Muito difícil a burocracia, uma ata vai e volta 2 anos depois. Uma ata vai para o conselho examinar, antes de você ir no cartório de pessoa jurídica, vai sob exame dela, das promotorias, e demora 1 ano, 2 anos, 3 anos. É um absurdo. Eu sou diretor da Coptec há 3 anos pelo 2º mandato e eu não tenho a minha ata chancelada. Eu só assino porque no meu estatuto diz que, enquanto não vier um outro, eu sou o diretor. Eu sou o diretor efetivo, né? Mas a burocracia foi tamanha que eu não tenho a minha ata. Por que não tem a ata? Porque criaram uma norma dizendo que para essa ata valer, antes de botar no cartório de pessoa jurídica, tem aqueles carimbos todinho, cobra não sei quanto, uma fortuna, antes de botar lá, você passe aqui que eu quero olhar para ver se está direitinho. É um primor, né? Um primor. Mas isso atrapalhou a vida de todo mundo, está todo mundo pendente. Isso dificulta. Eu vou fazer um BNDES, um financiamento com BNDES, cara, me dá sua ata. Quem assinou? Compliance. Compliance da Shell, compliance não sei de quê. E esses caras que vêm de longe, de fora, não entendem a nossa burocracia. Como que você não tem essa sua ata? Você é 3 anos que é diretor, Peregrino? Porra. É um nonsense, né? Francamente, isso aí chegou ao paroxismo. Eu nunca vi uma burocracia dessa. É o poder. E, por fim, isso aqui. Nós, em Maceió, discutimos isso. Precisamos de um decreto regulamentador da Lei 13.800. Por quê? Porque, primeiro, aquela nomenclatura dizendo equipara-se, que está no parágrafo único, não está muito claro. É bom que deixe mais tranquilo, porque pode ser que alguém veja isso um problema. E, segundo, se a gente pudesse separar 2 fundos, fundos filantrópicos, estrito senso, de fundos de ciência, tecnologia e inovação, do marco legal, isso reforçaria a nossa posição, que é o que a gente está querendo. Porque hoje só tem fundo filantrópico, praticamente. E isso não é o nosso caso, filantropia. Né? O nosso caso é de apoio à educação, à ciência, à tecnologia. Isso nós não temos essa cultura. Então, um decretinho não custaria nada, de pentear assim, direitinho. Fundo A, fundo B, e só para dar tranquilidade a quem nos vai controlar. Fala.
Sinceramente, eu não vejo muita necessidade, porque está em aberto. É melhor que fique aberto que restringir. Porque eu penso que está em aberto fundos patrimoniais para todas aquelas finalidades, inclusive em caráter números abertos, né? Os números são abertos, né? Números clausos, porque cita toda a possibilidade de instituição de fundos e diz e demais que tem interesse público. Então, abriu, interesse público foi geral. Então, sinceramente, eu não sei, a não ser que, claro, talvez tenha uma outra, digamos assim, possibilidade que tu vejas que possa melhorar a situação das fundações de apoio. Porque simplesmente fazer essa divisão, eu, sinceramente, eu não vejo assim essa necessidade, a não ser que tu vislumbre alguma questão fiscal, alguma outra coisa. Que, do contrário, como está, todos podem agir livremente, né? Nós não podemos ser aqueles empresários cartoriais, né, os capitalistas cartoriais. Eu estou sendo estatístico e você liberal. Você queria falar? Não, é sobre o item 9, quando o Cristiano falou, em algum momento o KNAI vai introduzir. Eu acho que a gente devia, talvez, não sei se é nesse item 9, porque essa história de não tem o KNAI, vocês conseguiram, mas daqui a pouco eu não consigo. E isso é um problema, né? Então, eu acho que talvez no item 9, não sei se é nesse, não só propor redução, mas reconhecer, do ponto de vista formal, a existência de fundos patrimoniais como um KNAI. Não sei como é que redige isso, mas botar ali, porque senão... Eu acho que, de todos esses pontos aí, esse é o mais fácil, porque os códigos KNAI são uma coisa dinâmica, né? Mas o IBGE, a gente pedir isso. Sim, mas como a gente fez uma requisição na ouvidoria e a gente usou a lei de inovação para fortalecer isso, a gente falou assim, vocês estão impedindo a inovação. Aí a Receita liberou rapidamente, depois da ouvidoria, e eu acho que isso aí entra lá em um processo que eles vão criar um KNAI, pronto. Eu acho que a gente devia incentivar isso, porque pode criar, pode não criar, esquece, vai por um escaninho, né? Esquece na gaveta e o perrengue que vocês passaram, a gente vai passar do mesmo jeito e vai ficar se reproduzindo o tempo todo. De qualquer forma, Fernando, introduzir essa questão. IBGE Não, é IBGE, eu sei, mas não sei como é que faz a redação, mas reconhecer o fundo patrimonial como uma atividade própria, hoje inexistente. Não sei como é que redige isso. Você sabe melhor que eu. Vamos fazer. Pedir, a gente vai pedir. Quanto mais limpo tiver a pauta, melhor. Deixa só os problemas mais difíceis. Se isso é simples, a gente vai fazer um requerimento à Receita, ou quem for de direito, fazer uma nomenclatura mais adaptada. É bom até porque muda um pouco a cultura, né? Reativa. Eu queria aduzir, além desses pontos que nós estamos discutindo, a qual vou pedir o referendo de vocês, para se constituir numa agenda para nos orientar, é que a gente pensasse na vantagem da gente publicar esses eventos que a gente fez. Todos esses eventos de Maceió e esse de hoje está tudo gravado em vídeo. E todo o material está gravado e os slides também estão disponíveis. Estão disponíveis? A gente vai consultar depois formalmente, para que a gente possa fazer uma publicação e distribuir fora daqui do nosso, para nós mesmos e para os outros, né? E marcar isso como os encontros dos fundos de apoio, dos endowments das fundações de apoio. Eu falo isso, a minha explicação é mais institucional, política, porque é um pouquinho separado os altruístas da doação filantrópica, o que moveu os americanos em 1917, quando eles inventaram a lei, essa lei aí que a Érica falou, é aqueles espíritos de doar. Doar para a causa dos miquinhos, da causa das crianças, tudo bem. Isso aí vai permanecer, o ser humano é assim mesmo, susceptível. O que a gente está discutindo é se há doações para instalações universitárias, de pesquisa, de ensino, e etc., como também há nesse segmento aí, né? Então, e talvez a gente um pouco distinguir positivamente, não para nos separar, né? Os incentivos nos unem, mas é bom para a gente não ficar fazendo confusão. Vocês viram um livro que vai ser publicado aí
sobre os fundos endowment no Brasil, 2 pessoas do BNDES e 2 pessoas que não são do BNDES. Vai ser publicado dia 16, vai ter um lançamento aí. Né? Esses são os altruístas, esses são os voluntários. Isso não tem nada a ver com a gente. São pessoas legais, coisa e tal, mas não se alinharam muito na nossa lei, 13.800, no que tange as fundações de apoio. A gente precisa fazer o nosso. Isso é bom que haja, para até criar uma polêmica, né, elegante. Né? Não é nem polêmica. Ele não pode ser contra a gente, nem pode ser contra eles. Só que a gente tem um segmento que a gente quer explorar mais, que é a nossa área. Então, é publicar um livro com vários documentos. Abrir essa questão do credenciamento no site, criar um comitê, isso eu já falei. E eu não entendi você falar que tem fundo de curto prazo, o cara bota um dinheiro hoje, eu quero amanhã, é isso? Não, o que eu disse é que a vontade do doador tem que ser respeitada. Mesmo assim? Dou 1 milhão hoje e amanhã eu quero resultado? Não, se o 1 milhão for para construir Um prédio? um prédio, você vai construir um prédio. Por que você tem que usar aquela regra? E o capital, o principal vai, né? Se a doação for... Olha uma doação para a Bolsa de Estudo. É o rendimento. A Bolsa de Estudo, sei lá, 30 mil por ano. Aí eu vou fazer uma doação de 30 mil todo ano. Ela vai ser usada ao longo de um ano. Ela não vai ficar naquela regra de 20% ao ano, ou só o rendimento. É para ser usada. A vontade do doador. Vou fazer uma pergunta para você, pública, que eu faria como você é nosso assessor. Se tiver um fundo desse na COP, da Fundação Coptec, para dar bolsa, o cara quer doar para dar bolsa, eu crio um fundo para a bolsa. Eu abro uma conta no Santander, que vamos supor que seja o banco, só para receber os doadores de bolsas, por exemplo. Eu recomendaria, assim, criar uma segunda conta, uma subconta, igual as fundações criam por projetos. Vou chamar isso de subendowment. O CNPJ ou a conta? O mesmo CNPJ e uma segunda conta, você separa ela ali e trata ela diferente. Bancária. Segunda conta bancária. Isso é legal. Isso eu também entendi, porque uma conta eu já tenho. Mas se eu criar um outro tipo de fundo, esse de bolsa, ou de doações de curto prazo, eu teria que abrir uma outra conta para não misturar, porque realmente, se o cara quer transparência, se misturar, pode dar uma confusão, né? É um fundo. Haja doação específica. E, assim, é o termo de doação, que é o contrato com o doador, que vai regular isso. Da doação específica. Não, é diferente, por exemplo, se os chineses fizessem, não fariam um fundo endowment para fazer um hospital em 10 dias, não é isso? Exatamente. É isso que ele está falando. Não tem sentido ter um fundo para uma bolsa que vai ser aplicada mensalmente a cada 30 mil. Isso não é clássica, não é conceitualmente um fundo endowment. Eu posso, sim, pensar num fundo para um prédio para daqui a 5 anos, porque eu preciso aplicar o recurso, atualizá-lo monetariamente. Mas imagina só, eu sou o doador, como foi o caso do hospital lá em Porto Alegre. Eu sou o doador. Quanto é que custa tudo, o projeto, a execução, tudo? Olha, sai 50 milhões. Eu vou dar 60 milhões, tá? Pode fazer o prédio. Certo? Diferente da... Não, eu quero doar para bolsas em geral. Agora, se eu dou, não, é para os meninos da casa tal, não sei o que, eu tenho todo o dinheiro, eu financio o curso deles, né, independente do prazo. Então, mas nesses casos específicos, agora, claro, diferentemente, é para bolsas. Bom, então eu tenho que fazer um fundo para, a partir de um determinado patamar de valor, financiar aquelas bolsas. Acho que nós estamos falando da mesma coisa. A mesma coisa, é isso. Estamos só dizendo então que vamos parar. A maneira é diferente. É isso. A gente não pode resolver todos os problemas hoje. Bom, tem mais alguém que quer comentar?
Vai, já. Só fazer uma solicitação, pedir, já que houve a discussão aqui pelo doutor Marcelo, discussão não, informação, de que havia um parecer jurídico dizendo que a lei é autorregulamentável. Nessa discussão de ter ou não ter um decreto regulamentar, a gente ter acesso a esse parecer, porque se ela é efetivamente autorregulamentada, resolveu esse problema. É verdade, mas eu tive na reunião com ele, eu não vi essa manifestação. Mas a gente pode pedir. Eu entendi que isso foi um e-mail. Saber. Só um e-mail falando assim, não precisa de decreto, não. Mas, não, mas que ele considerou o e-mail vindo lá da Casa Civil um parecer jurídico. Eu vou falar uma coisa, Keller. Dá para detectar. A lei foi criada, foi redigida para as fundações exclusivamente voltadas para os fundos, esses fundos. Não dava conta da fundação de apoio, que é uma fundação já criada, tem uma estrutura, tem uma relação com a reitoria. Eu não posso mudar substancialmente essa fundação. Por isso é que, naquele parágrafo único do artigo 2, quando terminava a redação, as fundações da Lei 8.900 serão equiparadas, não sei o quê, terão que cumprir tudo, não sei o quê. A minha proposta é que o redator da Bruna, da deputada, não me ouviu, e eu falei, rapaz, bota essa frase, vírgula, no que couber. Porque no que couber, aliviaria para nós o encargo de fazer uma mudança, por exemplo, tem que botar na placa da fundação, que é uma fundação de organização, gestor de patrimônio. Não vou botar. Entendeu? Tem que fazer, não sei o quê. Não tem que fazer. Tem que ter comitê de investimento, tem que ter comitê não sei o quê, tem que ter a estrutura. O reitor vai ter que participar. Não vai participar. Não vai. Talvez alguns vai, outros não vão. Não devem nem participar. Fernando, eu queria fazer a observação seguinte, que não precisou ter colocado no que couber. Quando diz equipara-se, já está o que couber. Por isso que eu tenho defendido que tem que ser negociado, porque nem tudo vai ser aplicável. Essa questão que tu colocas da nomenclatura, eu também vejo da mesma forma. Já existe a fundação, ela se equiparou, ela já está autorizada a ser gestora. Só que agora eu tenho que fazer as adaptações, porque ela não foi concebida exatamente para funcionar daquela forma. Então, eu penso que já tem o que couber. Agora nós temos que começar a operar e ver. Agora eu volto a dizer, para ficar claro, o princípio da legalidade estrita autoriza as fundações de apoio a agir conforme autorizados por lei e tem que ter essas regras principiológicas, digamos, ou mais importantes no seu estatuto. Agora, não estou defendendo aqui, não pode fazer nada, tudo tem que primeiro alterar. Não, tem que começar e ver aonde começam a surgir os problemas. Porque não podemos simplesmente dizer assim, não, vou esperar que esteja perfeito. Não existe nada perfeito. A gente está fazendo de qualquer jeito. Porque a gente já tem no nosso estatuto... Também não precisa exagerar, né? Não. De qualquer jeito. Não há nada mais abstrato do que uma lei, uma interpretação. Eu sou engenheiro mecânico, mas eu aprendi que não se deve tomar um princípio assim, uma coisa consensual. Não é. Eu estou falando com o senhor que está dizendo isso. Mas se eu falar com uma promotora, vai falar o contrário. Se eu falar não sei o quê, vai falar não sei o quê. Cada um vai falar um. E eu estou na mão deles, na mão dos controladores. Eu quero dizer o seguinte, no Estatuto da Coptec, que está sendo objeto de análise aqui, tem lá, artigo 4, criar fundos para alavancar dinheiro para a sua finalidade, ciência e tecnologia, não sei o quê. Isso foi feito em 2000, não sei quando, há 10 anos. Não tinha lei de endowment. Nem ninguém falava isso. Como é que eu preciso escrever endowment naquele chamados fundos inclusivos, endowment? Por que eu tenho que dizer isso? São fundos. É uma interpretação generosa, no interesse público, voltada para o bem comum, está preservando a finalidade do terceiro setor, que é isso, o pilar da sustentação é o interesse público. O que é que vai me questionar? Por que vai me precisar um estatuto revisado e demorar 3 anos para isso? Eu não vou fazer. Eu vou me rebelar por isso. Por enquanto, né? A não ser que venha uma multa, né? Eu só queria falar o seguinte, é que o Fernando está se referindo à situação particular que eu desconheço e eu não posso fazer nenhuma avaliação. Mas, no nosso trabalho lá no Rio Grande do Sul, e o Fernando está aqui, não existe isso, ficar 3 anos.
Não existe ficar 2 meses, se ficar 2, 3 meses, é porque nós estamos negociando de maneira consensual e digamos assim, que vise o interesse público. Se é para dizer não, se diz não logo, né? Porque nós temos que ter essa consciência, que nós não podemos travar ninguém. Porque se eu não vou concordar, eu digo, olha, não, dou um despacho dizendo que não, eu digo, ó, vai a juízo que ele pode ser que ele te autorize, né? Mas nós não podemos ficar, agora eu não vou entrar nesse mérito particular, porque eu não conheço a situação aqui, só dizer que, de repente, não sei os motivos aqui, mas nem em todos os estados é a mesma coisa. O próximo passo é eu transferir meu CNPJ lá para o Rio Grande do Sul. O endereço. Tem gente de São Paulo, tem gente do Rio querendo ir para São Paulo. Eu acho que o Rio Grande do Sul está bom. O Keller já é nosso. Estou brincando, gente. Brincadeiras finais. Nossa reunião está acabando. Nós vamos ter o nosso coquetel aí de confraternização. Terem suas fotos, guardem esse evento. Nós vamos publicar isso. Eu prometo que se distribuir esse material para vocês, a nossa rede Zap vai funcionar. Imediatamente acabando isso, vai ter um link para vocês se posicionarem sobre 4, 5 perguntas. Quanto mais cedo fizer, melhor, porque a gente pega uma pesquisa na impressão que vocês estão tendo e vamos proceder essas coisas. Isso aqui fica sacramentado. Se todos estão de acordo, isso aqui fica como nosso mapa de indicações de agenda. Podemos considerar? Mais a publicação, é isso. E mais aquele negócio do site, ali da agência, não sei o quê, para abrir um catálogo daquelas pessoas que querem criar os seus fundos. Tá bom assim? Eu vou redigir isso, mudar, vou submeter a Érica tinha alguns reparozinhos, e aí a gente consolida isso e põe na rede, tá bom? Muito obrigado por todos. Hein? A nomenclatura do fundo, do CNAE, bota ali uma vírgula ali, né? Não, propor a criação de um CNAE, não sei o quê. Beleza. Batam palma para vocês.